Agora nós vamos estudar um novo assunto, mais ainda sobre os imigrantes. Mas antes de começar a leitura, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como ainda sobre os imigrantes, né? E a aula passada foi sobre os imigrantes italianos, eu deixei um link de um vídeo sobre a chegada dos imigrantes. Vocês assistiram? Porque é um vídeo bem interessante. Ali são imagens reais, é um vídeo real, certo? Da chegada deles aqui. Então é muito interessante. Quem não assistiu, volta na aula da semana passada e assiste, porque é bem legal. Eu deixei também um documento no Word com várias imagens sobre também a chegada dos imigrantes, como eles trabalhavam aqui, né? Várias imagens também bem interessantes com legenda. Então, quem não visualizou essas imagens, vejam se vocês conseguem abrir. Tá lá no conteúdo da plataforma, certo? Junto com a aula digital, tá bom? A aula online, desculpa. Agora vamos lá para a página 33. Muitos povos, uma terra. Dentre os imigrantes que vieram para o Brasil, além de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães, destacam-se sírio-libaneses, poloneses, russos e ucranianos. Recentemente vieram haitianos, chineses, coreanos, bolivianos, paraguaios, peruanos, nigerianos, angolanos e outros. No início, os italianos vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo e para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde cultivavam uvas para a fabricação de vinhos e criavam porcos. Então, essa era a principal atividade deles aqui no Brasil. E eles se instalaram principalmente na região sul. Passado algum tempo, muitos saíram das fazendas para as cidades. Eles eram atraídos pelo trabalho nas novas indústrias que se formavam, principalmente têxteis e alimentícias. Alguns abriram pequenos negócios. Então vejam, com o tempo eles foram saindo do campo, foram indo para a cidade, atraídos pelos trabalhos nas indústrias. Indústrias têxteis são indústrias de tecido e alimentícias, indústrias de alimento, certo? E alguns deles conseguiram abrir o seu próprio negócio. Observem, tem duas imagens aí, uma mostrando uma família de origem italiana que posa para um retrato em frente à sua pizzaria. Essa família italiana conseguiu abrir sua pizzaria. Essa foto é de 1935 e fica no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Vocês sabem, né, que a cidade de São Paulo tem muitas pizzarias, né? Porque lá também tem muitos italianos se instalaram na cidade de São Paulo. Na foto ao lado tem descendentes de imigrantes italianos colhendo uvas no município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. Bento Gonçalves é uma cidade que produz muitos vinhos, muito famosa essa cidade, né? Tem muitas vinícolas, né? E eles, como eu disse anteriormente, eles se instalaram principalmente na região sul. Os espanhóis, assim como os portugueses e os italianos, vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, na indústria e no comércio. Então, eles trabalhavam na lavoura, né, no plantio. E já nesse tempo já existiam algumas indústrias que utilizavam a mão de obra deles. E alguns trabalhavam no comércio e depois abriram seu próprio comércio. Duas imagens que nós temos aí embaixo. Olha a primeira, ó, em preto e branco. Grupo de ferroviários espanhóis na estrada de ferro Votorantim, em Sorocaba, no estado de São Paulo. Essa foto é da década de 1930. Vejam, eles até numa estrada de ferro, numa ferrovia, né? Eles trabalhavam nessa estrada de ferro. Na imagem ao lado, olha, uma festa, uma comemoração. Feira de Sevilha, evento da comunidade espanhola em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 2014. Então, eles ainda mantêm a sua cultura, né? A questão da dança, da culinária, eles procuram manter até hoje, né? Nas suas colônias, né? Vamos para a página 34. Os alemães estabeleceram-se principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, como pequenos proprietários de terras. Foram também para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo.
Vocês já ouviram falar na cidade de Blumenau? Então, é uma cidade linda, né? Com casinhas. E você chegando lá, você pensa que está na Alemanha. Toda a arquitetura da cidade é alemã, né? Então lá tem grandes colônias alemãs, né? E fica no Rio Grande do Sul. Vamos lá para essa imagem, ó, imagem em preto e branco. Escola de descendentes de alemães em Joinville, no estado de Santa Catarina, em 1910. As colônias alemãs eram geralmente distantes das cidades. Os próprios colonos construíam escolas, igrejas e estradas. Então, como eles ficavam numa região muito isolada, né, distante da cidade, onde tinham as escolas, eles mesmos construíam as escolas e ensinavam as crianças. E aí eles construíam as estradas, né? Na imagem ao lado, na imagem colorida, nós encontramos aí, ó, as bandeiras do Brasil, da Alemanha, né, e de Santa Catarina. Vejam, descendentes de imigrantes alemães em Blumenau, no estado de Santa Catarina, foto de 2016, viu? Como eu falei agora, né? Da cidade de Blumenau. Vamos para outros imigrantes, ó. Continuando. Os imigrantes de origem sírio-libanesa dedicaram-se especialmente ao comércio, assim como os chineses e os coreanos fazem hoje. Vocês já observaram que até aqui no nosso comércio da nossa cidade de Ilhéus, nós encontramos várias lojas de artigos coreanos e chineses e que os donos, né, eles estão lá, eles são coreanos ou são chineses, né? Então eles, a principal atividade deles é o comércio. Então primeiro eles vieram, os japoneses eles vieram, trabalharam na lavoura, mas os outros asiáticos que depois imigraram para o Brasil, eles trabalhavam principalmente no comércio, assim como os sírio-libaneses, que são grandes comerciantes. Imigrante de origem sírio-libanesa vende seus produtos em feira livre na cidade de São Paulo por volta de 1940. Vejam nessa imagem que tem aí, preto e branco. Eles vendo? Eles já comercializavam, eles têm esse tino, né, para o negócio, para a venda, né? Então eles se estabeleceram no Brasil dessa maneira, trabalhando com comércio. Ao lado, na imagem colorida, descendente de imigrantes sírios no Empório da Família, em São Paulo. Essa foto é de 2017. Vejam, então agora já tem os filhos, os netos, né, desses imigrantes, e eles continuam, muitos deles continuam no comércio, né, seguindo, né, o que os pais, os avós construíram assim que chegaram aqui no Brasil. Página 35. Os japoneses vieram a partir de 1908. A língua e a escrita deles eram completamente diferentes das praticadas no Brasil, diferente dos portugueses, né, que se adaptaram fácil, né, porque já existia uma quantidade de português no Brasil, e aí quando vieram outros imigrantes, eles se adaptaram bem rápido. Isso não aconteceu com os japoneses, né? As comidas, os hábitos e a religião também eram muito diversos. Por isso, foram um dos grupos de imigrantes que mais tiveram dificuldades para se adaptar ao país. Aqui era muito diferente do país dele. Tudo, muito diferente. As comidas, as tradições, a religião, a língua. Então, eles penaram um pouquinho, né, para poder se adaptar. Passaram dificuldades nessa questão da adaptação. Eles vieram para as áreas de plantio de café, algodão e pimenta do reino. Depois de algumas décadas trabalhando na lavoura, muitos japoneses e descendentes foram para as cidades e passaram a se dedicar principalmente às atividades comerciais. Lá no Japão, eles já tinham o costume, né, o hábito de trabalhar com lavoura. Eles chegaram no Brasil também para trabalhar na lavoura, só que eles se decepcionaram muito. Eles tinham uma outra visão do Brasil. Eles passavam, como a maioria dos imigrantes, né, que vieram, eles passavam muita dificuldade, passavam por uma época muito difícil no Japão e vieram para o Brasil, mas vieram bem iludidos.
achando que aqui seria muito diferente. Eles fantasiaram uma outra coisa e a realidade foi chocante para eles, né? Eles foram semi-escravos, porque eles tinham que trabalhar, a terra não era deles e pagavam-se muito pouco, era uma mão de obra muito barata. Então eles se decepcionaram bastante, né? Mas muitos ainda persistiram e continuaram no Brasil e hoje formam grandes colônias japoneses no Brasil. Vamos ver a imagem em preto e branco, ó. Imigrantes japoneses em uma fazenda de café no interior paulista em 1910. Agora nós temos a foto ao lado, a foto colorida. Descendentes de japoneses jogam beisebol em Tomé Açu, estado do Paraná, 2015. Uma das maiores colônias de japoneses é encontrada no Paraná, tá? E em algumas cidades do interior de São Paulo também, nós encontramos grande quantidade de japoneses. Agora vejam, essa página 35, essa atividade nós vamos responder aqui no vídeo, tá bom? E eu vou explicar depois o que vocês vão responder em casa e a gente corrige na próxima aula. Vamos lá. A primeira questão tem um balãozinho de diálogo, perceberam? Nós vamos responder aqui no livro. Nós vamos só conversar sobre essa questão. Vamos lá. Vamos fazer uma atividade com o sobrenome das pessoas. Todos estes sobrenomes são de brasileiros. Agora veja, o pontinho amarelo, verdinho embaixo. Troque ideias com seus colegas e com seu professor e responda. Qual é a origem de cada um dos sobrenomes que aparecem no quadro? Vejam, Martinez. Vocês acham que Martinez, qual é a origem desse sobrenome? Alguém já ouviu esse sobrenome? Conhece alguém que tem esse sobrenome? Martinez é um sobrenome espanhol. E muitos aqui no Brasil têm esse sobrenome porque veio dos imigrantes espanhóis. Ramos é de origem portuguesa. Li, chinês. Moroni, italiano. Silva, português. Bem comum Silva, né? Fischer, alemão. Shen, coreano. Matarazzo, italiano. Serizawa, japonês. Calil, sírio. Bonfiglioli, italiano. Chacon, espanhol. Cortés, espanhol. Almeida, português. Kaxinawá. Kaxinawá é de origem indígena, né? Que já existiam, né, os índios desde a época da colonização dos portugueses, e aí a depender da língua, e já existem alguns sobrenomes que são de origem indígena. Agora, a segunda questão. Essa é uma questão que vai ficar no ar. Vocês discutem entre vocês. Acho que alguém aí tem contato com um colega, né? Pelo WhatsApp, tem um grupinho de vocês. Eu acho que vocês devem ter. Então, discutam. Veja se vocês conseguem essa resposta, ó. Há descendentes de imigrantes na sua classe? Agora vejam. Descendente de imigrante é assim. O pai ou a mãe é japonesa e ainda mora no Brasil. Veio e ainda mora no Brasil. Ou o pai e a mãe é italiano, ou o pai e a mãe é sírio, né? Ou o pai ou a mãe do coleguinha é espanhol. Então, veja se vocês conseguem descobrir e digam qual é a nacionalidade. É espanhol, é italiano, é alemão, é sírio? Mas o papai e a mamãe devem morar no Brasil, tá? Eles devem morar aqui, porque a gente está falando de imigrantes, certo? Agora, você sabe se o estado onde você mora recebeu imigrantes? De que país? Vejam, tia pesquisando, né, o nosso estado é a Bahia, eu encontrei uma informação bem legal. Aqui a gente tem vários imigrantes, tem bastante italianos aqui, eles gostam muito da região Nordeste, os italianos, e eles trabalham principalmente na área hoteleira. Eles gostam muito de comprar hotéis e pousadas e administrar hotéis e pousadas. Vocês encontram muito aqui na Praia do Sul. Nós encontramos algumas pousadas que os donos são ou portugueses ou italianos. A gente encontra bastante. Mas aqui vem perguntando
se recebeu imigrantes lá naquela época, né? No início do século XX, né? No começo do século XIX. Então, escutem, eu vou ler para vocês a informação que eu encontrei sobre específico, né? Sobre o nosso estado. Ó, tudo começou no século XIX, pois a imigração espanhola foi provocada pelo desenvolvimento industrial tardio da Espanha e por motivos econômicos decorrentes da manutenção de uma estrutura fundiária arcaica. O movimento migratório espanhol intensificou-se. Então, veja, vieram muitos espanhóis para a região da Bahia, tá? Para o estado da Bahia. 17.733 espanhóis migraram para Salvador, que é a capital, né, do nosso estado, entre os anos de 1883 a 1950. A maioria deles vindo da região da Galiza, é uma região da Espanha. O estado da Bahia foi um dos que receberam grandes contingentes de galegos. Então, os povos da Galiza são chamados de galegos. A capital da Bahia tem uma das maiores comunidades de espanhóis do Brasil e eles construíram laços com o estado ao longo do tempo. Quem conhece Salvador vai falar, é verdade, existe mesmo. Vejam o que eu vou ler agora, ó. Onde mantém o Hospital Espanhol, já ouviram falar do Hospital Espanhol, Salvador? Clube Espanhol, institutos como Associação Cultural Hispano-Galega Cabaleiros de Santiago, escolas de idiomas e time de futebol, Galícia Esporte Clube. Em sua maioria, os donos são descendentes de galegos, região do norte da Espanha. O movimento migratório se intensificou a partir de 1883. Então, a partir de 1883 que vieram mais espanhóis para essa região. Nessa época, já era a maior colônia estrangeira residente no estado. Então, a maior quantidade de imigrantes eram espanhóis aqui na Bahia. O grande sonho dos imigrantes galegos significava a perspectiva de acesso à propriedade de terras. Eles queriam ser donos de terras, ter sua própria terra. As oportunidades de trabalho e negócio economicamente rentável. Então, eles queriam uma atividade econômica que desse bastante dinheiro e eles queriam principalmente ser donos de terras, tá? Eu achei muito interessante essa informação. Como eu disse, vieram outros imigrantes sim, mas principalmente em maior quantidade os espanhóis. Bom, agora a atividade de casa. Vocês vão responder as páginas 36, observem que na página 36, aí na questão 1 e 2 tem uma páginazinha de caderno. Significa que vocês vão responder no caderno. Vocês vão responder também a página 37. A página 37 é no livro. Vão responder a página 38, a questão 2, também no caderno. É só observar aí. A primeira questão é só diálogo. Vocês vão ler o enunciado da questão, vão procurar uma resposta, dar uma resposta, né, para uma compreensão para vocês. E a segunda questão vão responder no caderno. E vão responder também a página 39. E aí, nós encerramos o nosso assunto sobre imigrantes, tá bom? Na próxima aula, façam tudo bonitinho, direitinho, façam a leitura direitinho, preste atenção. E na próxima aula, nós faremos a correção dessas atividades que ficaram para casa, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!